Então aqui a gente tem uma rede neural bem simples, né? Então eu vou explicar aqui do que ela é composta. Bom, cada círculo desses, né, a gente tem aqui uns círculos amarelos à esquerda, um círculo laranja ao centro e um círculo verde à direita. Cada círculo desses é um neurônio. É o equivalente a um neurônio de uma rede neural natural, de um cérebro de um ser vivo. Né? Então esse é o mesmo princípio. Né? São neurônios no computador que buscam emular os neurônios no cérebro. E a gente pode ver que nós temos 3 camadas. Ó, você está vendo aqui embaixo. A gente tem a camada de entrada, a camada oculta e a camada de saída. A camada de entrada, nós sempre vamos ter apenas uma camada de entrada, como está descrito aqui. Camada de saída também. Toda rede vai ter apenas uma camada de saída. Porém, a camada de entrada e a camada de saída, elas podem ter mais de um neurônio. Okay? Então a gente tem apenas uma camada de entrada, mas a gente pode ter um ou mais neurônios. O que define a quantidade de neurônios na camada de entrada e na camada de saída é o problema que você está resolvendo. Então eu vou explicar por quê. A gente viu no tutorial anterior que a gente queria prever o desempenho do aluno numa prova baseado nas horas de estudo, nas horas de sono e no simulado. Então vejam, horas de estudo, horas de sono, simulado. Nós temos 3 atributos ou 3 características que a gente quer usar como entrada na nossa rede para prever uma característica, a nota na prova. Então isso define automaticamente a quantidade de neurônios da nossa camada de entrada e da nossa camada de saída. Então eu poderia ter mais neurônios na camada de entrada, se fosse um outro tipo de problema com mais características, como eu poderia ter mais neurônios na minha camada de saída, se o resultado aqui ele não fosse apenas uma nota da prova. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Você quer prever se um cliente ele vai ou não pagar a conta. Então você tem uma resposta como sim ou não. Ou você quer prever a cor, uma cor ou um gosto de alguém. Então você teria mais neurônios na camada de saída. Quando o meu problema é de regressão, o que quer dizer um problema de regressão? Eu estou querendo prever aqui um valor que é um número, né? Eu sempre vou ter apenas um neurônio na minha camada de saída, ok? Então, resumindo, camada de entrada e camada de saída, sempre apenas uma. O número de neurônios, ou seja, as bolinhas que eu tenho em cada uma, depende do tipo de problema. Agora vamos à camada oculta. Então você viu aqui na camada oculta, eu coloquei um N. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na minha camada oculta, eu posso ter N camadas ocultas. Aqui eu tenho apenas uma, tá? Mas existem problemas que eu vou ter uma ou mais camadas ocultas. E vejam que a quantidade de camadas não é a mesma coisa que a quantidade de neurônios. Então eu vou explicar aqui no cantinho, ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma arquitetura da minha rede assim, ó, vou colocar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 camadas ocultas. A primeira camada oculta tem 3 neurônios, a segunda camada oculta tem 2 neurônios e a terceira camada oculta tem 3 neurônios. Normalmente as redes neurais são o que a gente chama de totalmente conectadas, ou full connected, né? Então, os neurônios entre as camadas, entre as diferentes camadas, são conectados todos entre eles. Mas os neurônios da mesma camada não são conectados. O que define a quantidade de camadas ocultas e a quantidade de neurônios nas camadas ocultas? Bom, são vários fatores, a gente vai entender isso mais para frente, ok? Mas eu vou dizer já que não existe uma regra geral como existe para a camada de entrada e para a camada de saída. Bom, uma outra coisa que a gente está vendo aqui, ó, são as sinapses. As sinapses também buscam, elas têm o mesmo objetivo das sinapses do cérebro humano, ou seja, transmitir informação entre os neurônios, né? Fazer conexão entre os neurônios. A gente está vendo aqui que cada sinapse tem um peso, que está aqui como W. Eu coloquei aqui o W, que normalmente se usa o W que vem do inglês weight, né, de peso. Então, cada sinapse aqui vai ter ela vai ter um peso. E a gente vai ver que esses pesos, eles são um elemento fundamental, ou um dos elementos mais importantes com que façam que as redes neurais aprendam. A gente vai entender por que depois. E aqui no neurônio central, no neurônio da camada oculta, eu tenho a função de ativação.
A função de ativação, ela é uma função que tem uma entrada e gera uma saída. Então, a saída vai depender, obviamente, da entrada. E a entrada vai depender dos pesos. E os pesos, eles vão sofrer uma operação aritmética com os valores que vêm da camada de entrada. Então, por exemplo, vem aqui um valor de horas de estudo, supondo aqui que meu peso seja 0,01, isso é multiplicado pelo peso, é submetido à função de ativação, que pode ou não disparar um sinal nesta sinapse aqui, que vai gerar uma saída. Então, a gente vai entender no processo de treinamento que esses pesos são ajustados. Os valores que entram na camada de entrada dependem dos dados, a gente não tem interferência neles. A função de ativação ela não muda, você define a função de ativação e ela não muda. A saída também, ela depende do cálculo. A única coisa que muda na minha rede neural no processo de treino são os pesos. Eles são ajustados e isso que faz com que a rede neural aprenda. É como se fosse um processo de balanceamento. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Aqui nós temos os dados que você já conhece, que é as horas de estudo, as horas de sono e a nota do simulado. Eu quero tentar prever quanto que o aluno vai tirar na prova. Como são dados históricos, eu já sei. A gente falou que eu tenho na minha rede neural um processo de treino e de teste. Mas vamos supor aqui neste exemplo que eu vou apenas treinar a minha rede, ok? Eu não vou testar aqui. Então eu vou usar todos esses oito registros para treinar a minha rede neural. Então como que eu vou treinar a minha rede neural? Bom, a gente falou aqui dos pesos, eu tenho 3 pesos. Esses pesos inicialmente são inicializados de forma aleatória. Então o programa lá, o algoritmo, ele inicializa, ele bota qualquer valor lá nos pesos, que normalmente são valores reais muito baixos, 0,0 alguma coisa, por exemplo, tá? Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui a minha primeira linha e vou submeter à rede. Vejam o seguinte, ó, eu estou usando horas de estudo, horas de sono e simulado para prever a prova. Então eu não vou submeter o valor da prova para a rede, né? Isso é o que eu quero prever. Então o que acontece? Eu submeto esses valores à minha rede, esses valores são multiplicados pelo peso, que é aplicado à função de ativação, e ela vai gerar ou não uma saída. Função de ativação existe várias, a gente vai estudar um pouquinho mais em detalhe os tipos de função de ativação e que tipo de saída elas geram. Mas aqui, o importante é a gente saber que a função de ativação aqui, ela vai gerar uma saída. O que é esta saída? Bom, esta saída, ó, eu vou ativar aqui ó, a sinapse, ó, vejo que ela ficou azul. Isso foi submetido à função de ativação, aqui ficou azul de novo a sinapse com o meu neurônio de saída, e aqui pronto. Ó. Isso tudo foram cálculos matemáticos que me geraram uma saída. E vejo que essa saída é a tentativa da rede em prever a nota da prova. Só que, claro, a minha rede começou agora, os pesos foram gerados aleatoriamente. É bem provável que essa nota seja muito diferente da previsão real, esteja bem errado, né? Só que eu tenho que continuar o processo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta minha nota e vou submeter a chamada loss function, ou cost function, ou função de perda. O que você precisa entender? Aqui também a gente tem algum cálculo matemático, mas a única coisa que você precisa entender aqui é que essa loss function, ela vai calcular o quanto a rede errou ou acertou. Né? Ou seja, ela vai considerar o valor da saída, o valor que o algoritmo preveu, com o valor real. Ela vai fazer um cálculo, e aí entra um processo que se chama de backpropagation. Com este erro, ela vai propagar isso de volta para a rede e vai ajustar os pesos. Opa, que interessante! Quer dizer, então, que ajustando os pesos, então ela vai ter chance de ficar melhor, né? De tentar acertar mais os dados. E aí o processo continua. Então agora a gente vem para o segundo registro. Então vejam, agora eu tenho 22, 6.5 e 24. Cada informação aqui no seu neurônio. Os pesos mudaram, eles estão ajustados.
mas isto é multiplicado e calculado com isso, é aplicada a função de ativação e sai a saída. Ó, a saída está mais perto ali do valor real, aqui que agora é 68, mas mesmo assim tem um erro. Vamos propagar esse erro de volta e vamos ajustar os pesos. E assim o processo ele vai continuar, né? Eu vou submeter o terceiro registro, eu vou submeter o quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo registro. Eu vou submeter todos os dados à minha rede. Terminou? Não. Aqui, então, a gente tem o conceito de epoque. Epoque é quando você tem a passagem de todos os dados de treino, ou seja, todos os dados que você está usando para a sua rede aprender, quando você passa todos eles pela sua rede. Então aqui, ó, a gente passou eles uma vez, a gente tem uma epoque. As redes neurais têm muitas epoques. Para você treinar uma rede neural, você vai precisar de muitas, às vezes milhares, centenas, dezenas, milhares, depende. Um outro conceito aqui é o batch size, passagem de um número N de registros antes de atualizar os pesos. Bom, eu posso passar um registro pela minha rede neural e atualizar os pesos, eu posso passar todos os registros e atualizar os pesos só depois de passar todos, ou eu posso definir um batch size. Eu posso ter, por exemplo, que o meu batch size é de 3. Então, sempre que eu passar 3 registros, eu atualizo os pesos, ok? Isso é uma questão de como você configura, de como você define a arquitetura da sua rede neural, certo? O que você precisa, precisa ficar claro aqui é que este é um processo interativo que, enquanto os dados vão passando pela rede, ela vai se ajustando. A rede ela vai aprendendo, é um processo de erro e acerto. Okay? Então, é claro que quanto mais dados passar, mais precisa ela vai ficar. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a rede neural? Bom, depois que você passou todas as epoques, que você terminou o seu processo de treino, você vai ter pesos definidos. Então vamos supor aqui, só para o ponto de vista didático, que esse peso aqui ficou em 0,5, esse aqui em 0,3 e esse aqui em 0,2. Bom, isto aqui é meu modelo. É estas configurações que eu precisava para, de agora em diante, começar a usar isso no mundo real e começar a tentar prever o desempenho na prova. E eu estou usando aqui o exemplo de desempenho na prova, mas uma rede neural eu posso usar para prever qualquer coisa, desde que eu tenha dados. Eu posso reconhecer um rosto, eu posso prever se alguém vai pagar uma dívida, eu posso prever um tipo de animal, reconhecer um tipo de animal, eu posso prever se uma transação de uma compra é fraudulenta, né? Eu posso usar a rede neural para qualquer coisa. Então aqui umas considerações finais aqui para a nossa aula. Uma rede neural, então, ela precisa de muitas epoques. Então você não vai passar os dados apenas uma vez pela rede e a rede está pronta. Não, você vai precisar de muitas epoques. A quantidade aí varia. O segredo das redes neurais são os ajustes dos pesos pelo processo de treinamento. Então você deve ter percebido isso já. A única coisa que muda ali na nossa rede são os pesos, que são ajustados. Então os dados de entrada não dependem de você. A função de ativação não muda, ela é uma função matemática qualquer, às vezes bem simples. Então ela não muda. A loss function também é uma função matemática que vai calcular o erro. O processo de backpropagation só puxa os erros de volta e atualiza os pesos. Então o que faz a rede neural ser treinada é o ajuste dos pesos, o ajuste dos pesos pelo processo de backpropagation. Então você vai ajustando os pesos e a rede vai aprendendo e vai ficando cada vez mais precisa.